Cada um de nós está caminhando nessa jornada terrena e está construindo a sua própria biografia. A biografia é um conto que se desenvolve ao longo dessa trajetória nossa na Terra, nessa roupagem material, e onde vamos realizando o nosso processo de criar sentido para a nossa existência. É um caminho único e individual, uma caminhada própria nossa em busca de um refinamento da nossa alma. E é tão importante a nossa biografia que ela vem sendo estudada por filósofos, teósofos, religiões e a própria história e a ciência. E um dos pontos mais intrigantes dessa nossa biografia são os aspectos ocultos que nos regem de verdade, para valer. E quando estudiosos de todas as matizes, escolas, filosofias estudam essa biografia humana sobre os aspectos ocultos, o que todas essas escolas observam é que a nossa biografia passa por ciclos. Ciclos de 7 em 7 anos que geram mudanças significativas na nossa vida. O conhecido como setenários. Você que acompanha aqui esse canal deve ter assistido a um outro vídeo em que eu abordei os 3 primeiros setenários e a formação completa da nossa encarnação em corpos sutis que nos constitui seres humanos no corpo físico, vivenciando essa existência e escrevendo a nossa biografia. Se você é novo nesse canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo o vídeo, esse que eu estou citando, que eu falo desses 3 primeiros setenários. Bom, eu sou Andréa Francomano, terapeuta psíquica e espiritual e facilitadora do curso de apometria sistêmica. Se você chegou agora, aproveita, se inscreve nesse canal, dá o seu joinha para que esse vídeo seja distribuído a mais pessoas pelo YouTube. E vem comigo que nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre os ciclos de aprendizado da alma humana, os conhecidos setênios. Você já ouviu aquele jargão? A cada 7 anos há uma crise na vida das pessoas, né? 7 anos de casado, crise dos 7 anos. Busca aí na sua memória, criatura divina, o que se passou com você aos 7 anos, 14, 21, 28, 35, 42, 49? Você se lembra? Em cada virada de ciclo de 7 anos, nós experienciamos um tipo de crise. Mas calma, vamos entender o que é essa tal crise, criatura divina? Porque senão você não passou por nenhuma, né? Vai saber, e aí você vai se achar um estranho no ninho terráqueo. Bem, crises são mudanças intensas de estados acomodados. Vou exemplificar usando o gelo. O gelo, quando a gente o expõe à temperatura ambiente, ele entra num novo estado e se transforma em água em forma líquida. Nesse micro-universo, a posição estática das partículas de água representa um modelo de mundo parado, uma visão estagnada sobre a realidade. Um padrão de comportamento previsível em estado de inércia consciencial. Durante uma crise é como se causasse um estremecimento daquela estrutura que estava parada. Na crise, todas as partículas se movimentam e a água, de forma dinâmica e imprevisível, vai mudar o seu estado. O estado de energia gerado durante uma crise é capaz de deflagrar infinitos movimentos. A água se alterou de estado sólido para líquido e representa essas dinâmicas conscienciais em ativo movimento de autorreconfiguração dentro da própria criatura. Porque ambos os estados, o sólido e o líquido no nosso exemplo, não alteram a substância água, mas sim o seu estado. E é assim que acontece conosco também, em nossa biografia única. Quando a crise passa, todas as partículas adquirem uma nova formatação. E não vai ser mais igual era anteriormente. Percebam que enquanto tudo está parado, acreditamos que o mundo só pode nos trazer as mesmas respostas de sempre. Mas quando a energia da crise nos sacode, todas as oportunidades surgem para criar novas soluções. Foi o estudioso Rudolf Steiner que nos apresentou, por meio da antroposofia, os estudos que permitiu que fossem identificadas essa previsibilidade dos nossos comportamentos e quando nós passávamos por essas diferenciações ou crises de 7 em 7 anos. Então tudo começa mais ou menos assim. A gente chega no mundo físico
E com uma estrutura psicofísica totalmente dependente, a gente precisa estar conectado a estruturas dos nossos pais, para daí a gente, aos pouquinhos, ganhando autonomia, até que a gente possa trilhar o nosso caminho individual e nos libertar dessas dependências. Naquele vídeo anterior que eu citei, que a descrição está aqui embaixo desse vídeo, eu falei sobre a encarnação em etapas. E ali a gente viu que a gente leva 21 anos para encarnarmos completamente no corpo físico com os nossos corpos sutis. Porque esses corpos sutis vão sendo construídos e individualizados gradualmente. Bom, o que acontece a partir dos nossos 21 anos? Aos 21 anos, a gente experiencia a nossa primeira grande crise, a crise de identidade. Até os 21 anos, a gente vai liberando-se das nossas relações de dependência inicial. Fazendo uma breve revisão lá daquele vídeo, a gente se liberta da dependência da mãe, no primeiro setenário. Aos 14, a gente se libera da dependência do pai. E aos 21, a gente finaliza o terceiro setênio e se libera das dependências dos amigos, da escola. Mas aos 21 anos, a pergunta que não quer calar é: quem sou eu? Quem sou eu que não sou meu pai nem minha mãe? Aí a gente sente uma necessidade natural de nos libertarmos da família, porque a gente acredita que o que eu sou e o que eu vivo é culpa do meu passado. Por isso que eu quero me libertar dele. E durante esse quarto setênio, entre os 21 e 28 anos, nós vamos buscando essa libertação, caracterizada por um padrão muito, muito emotivo. E aí chega a crise dos 28, conhecido como a crise dos talentos. Talentos que faz referência mesmo aos talentos citados na Bíblia, no livro de Mateus. É também o período conhecido na astrologia como o retorno de Saturno, onde os valores são estabelecidos por cada pessoa de acordo com as nossas próprias e particulares vivências. Lá dentro do sentido bíblico dos talentos, essa crise nos tira de uma condição ingênua de encontrarmos culpados fora de nós e nos coloca mais maduros para nos empoderarmos da nossa força e construirmos uma trajetória renovada, assim se espera. É como se nós abríssemos a nossa caixa de Pandora para ver dentro dela o que tem lá e começássemos a separar o que pertence a mim e o que pertence aos meus pais. E aí a gente decide ficar só com o que é nosso. Como se nesse momento a gente se desse conta de que a felicidade não depende mais do meu passado, que eu mesmo posso construí-la com a minha própria força. Claro isso, né, se não nos faltou estrutura, sobretudo familiar. Essa é a crise de vivenciar a busca de resolver as carências que acumulamos ao longo da nossa existência. Bem, aí vamos para o quinto setênio, que é compreendido entre os 28 e 35 anos. Aí nesse período a gente foi buscando essa liberação, movidos por um padrão muito racional. É nessa fase que nós assumimos a nossa personalidade. Então, mesmo que você que está assistindo esse vídeo acredite que criança e adolescente tenham personalidade definida, na verdade, as características daquela criança e daquele adolescente são temperamentos misturados à influência do sistema dominante. Mas quando a gente chega aos 35 anos, nós entramos realmente nessa terceira grande crise, que é a crise de autenticidade, onde a gente faz outros tipos de questionamentos como ser ou não ser, eis a questão. Pegamos toda a nossa bagagem de valores e regras e pensamos: preciso me sentir autêntico, eu preciso fazer algo diferente, algo especial. Pode notar que as mulheres, por exemplo, nessa idade, que ainda não tiveram filhos, se veem quase que obrigadas a uma decisão sobre o tema nessa fase. E aí chegamos no sexto setênio, entre os 35 e os 42 anos, onde a gente começa um período muito reflexivo. E olha só que interessante, dos 21 aos 42 anos, nós, criaturas divinas, de alguma forma criamos uma conexão necessária com o mundo físico, onde estamos encarnados, onde está efetivamente acontecendo a nossa vida e a nossa construção histórica, biografia no plano material.
É uma fase que corresponde à luta pela sobrevivência, onde a gente pode deixar o nosso legado, desenvolver a nossa alma através de diversas experiências. Por isso que essas etapas dos 21 aos 42 são chamadas de etapas solares da vida, porque estamos no nosso exercício pleno no mundo material. É como se mais ou menos afirmássemos assim: eu e o mundo somos um só. Mas quando a gente chega aos 42, a gente entra na nossa quarta e última grande crise, que é a famosa crise existencial. A crise existencial, onde todo aquele conceito de fusão com o plano físico vai para água abaixo. A gente não sabe mais como se libertar daqueles excessos de conexão com o mundo físico. A gente começa com as perguntas do eu não sou mais igual ao mundo, eu não sou mais igual a todo mundo. Começa uma estranha sensação de solidão que vai nos envolvendo. Nesse momento a gente pensa, agora sou só eu e Deus. É a fase da pergunta, qual é o meu propósito na vida? E gentilmente o nosso lado oculto se abre dentro de nós e começa a apontar para nós estados de inspiração, intuição, imaginativo. Nós começamos o nosso desenvolvimento espiritual. Vamos tomando consciência do aspecto finito da nossa existência e começamos a refletir. Afinal, para onde é que nós vamos? O nosso corpo começa a refletir a ação do tempo. E aí a gente pensa, uma hora tudo isso aqui vai acabar. E aí, como se nós fôssemos começando a sair do protagonismo, vamos nos tornando apoiadores do sistema. Nesse sétimo setênio, a gente tende a estar mais aberto para conceitos que a eternidade espiritual nos aponta. E dependendo do nosso nível de maturidade, do nosso espírito em questão, aceitamos a ideia de fusão com o divino, que é o que opera todas as correções necessárias. Esse é o setênio considerado o grande divisor de águas na nossa biografia humana, porque seria um período limite para que se desperte espiritualmente e ocorra ainda em tempo de evitar alguns danos que se instalaram no psiquismo quando não há um alicerce espiritual. Esse momento biográfico de busca do sagrado vai variar dependendo do nível de consciência de cada um. Então, espíritos mais conscientes vão buscar um caminho mais cedo, enquanto outros menos conscientes tendem a postergar este contato. Mas, independentemente do momento em que essa busca da espiritualidade foi disparada na vida da pessoa, invariavelmente por volta dos 42 anos, somos mais intensamente convidados a aprofundar esse olhar. E aí, gente, só para lembrar, espiritualidade tem nada a ver com religião. Religião pode até ser uma porta de entrada para a sua espiritualidade, como pode também ser uma porta de entrada para você amplificar todas as suas tendências ligadas a conflito, possessividade, competitividade, disputa de poder, vaidade. Religião é um elemento que compõe o universo cultural de hábitos e valores, mas ser religioso não significa ser espiritualizado. O fato é que, segundo os estudos do Stein, se o indivíduo passar por esse sétimo setênio sem que haja esse aprofundamento honesto e verdadeiro com o seu sagrado para consolidar o nível de consciência ampliada sobre a vida, é provável que esse indivíduo tende a entrar numa curva descendente chamada de curva de depressão. E é quando se manifesta uma série de problemas e uma espécie de perda do bom senso, perda de lucidez e até de discernimento. Mesmo que não haja nenhuma patologia psiquiátrica, médica instalada, essa perda de noção gradual é uma manobra de proteção que a mente cria para tentar driblar o medo do envelhecimento, do perecimento físico, da perda de poder. Agora, se o contrário aconteceu e o indivíduo criou essa conexão consciencial sólida e consistente junto ao seu sagrado, ele tende a entrar numa curva ascendente, onde o espírito mais amplo desse indivíduo sustenta todos esses processos naturais da degradação do corpo físico. A alma passa a acreditar na finitude da vida física como uma etapa concluída dentro da eternidade, mas crê na vida eterna. E a alma sente o amparo da força suprema que a rege. E que isso vai acompanhá-la em toda a viagem, que a viagem não termina quando acaba na matéria.
a pessoa começa a se ver e a confiar numa força superior. A fé nessa força superior, em Deus, no arquiteto do universo, na fonte divina, nos alicerça e preenche de tal maneira que a alma aceita o ápice do entendimento com bastante clareza e majestade de que a vida é eterna e que há infinitas possibilidades. É o momento em que nascemos para a vida de verdade. Seria aquela hora em que você se dá conta de que você é parte de um todo infinito e que, como parte dele, é uma peça fundamental para que tudo funcione. É, criatura divina, e do jeito que você está me olhando aí do outro lado, eu imagino que deve estar passando um filme na tua cabeça, com todas as etapas e as crises setenárias que você já viveu, né não? Aí a pergunta aqui seria: como será daqui por diante e o que de melhor eu pretendo realizar nos meus próximos setênios? Faça essa reflexão aí. E caso você esteja passando por uma dessas crises dos teus setênios e está encontrando muita dificuldade em compreendê-las, peça ajuda. Lembre-se, há muitos momentos na vida que o melhor a fazer é pedir ajuda. Busque um terapeuta. Quando nós somos amparados e orientados de forma séria e comprometida e recebemos entendimentos necessários para essas nossas questões sobre a nossa existência, a nossa biografia se torna mais leve, mais fácil de ser escrita. E aí, gostou desse conteúdo? Então deixa aqui embaixo os seus comentários nesse vídeo. Conta aqui qual foi a sua crise. Qual foi a crise mais significativa e em qual setênio você experienciou? Deixa aqui embaixo seus comentários e se esse vídeo fez sentido para você, de novo eu vou pedir, deixa seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e distribui, compartilha esse conteúdo com outras pessoas para a gente fazer crescer esse canal e eu cumprir a minha missão, o meu propósito, que é ser um canal de expansão de consciência por meio do conhecimento, que é libertador. Gratidão a todos vocês que me acompanharam e até o nosso próximo vídeo. Tchau.